O que vocês conseguem enxergar hoje, aqui nesse lugar? Reflete um pouquinho durante alguns instantes. O que vocês conseguem enxergar? Eu vejo um espaço agradável que Deus proporcionou para vocês, mas acima desse espaço eu vejo vidas que estão empenhadas em cumprir um propósito que Deus entregou a vocês. Um propósito maior, muito maior. Maior do que vocês podem imaginar. Queria que você não tivesse dúvida do que Deus vai fazer na sua vida, através desse ministério. Há coisas grandes e maravilhosas que hoje você ainda não consegue enxergar. Mas os dias vão passar e você vai conseguir entender toda a grandeza de tudo aquilo que envolveu a renúncia que vocês fizeram. Tem gente que às vezes ainda pensa no que se passou e até lamenta, mas eu quero dizer para você que é hora de celebrar. É tempo de celebrar. Como o pastor Samir disse, eu vivi algumas histórias muito parecidas. Na verdade, uma história muito parecida que exigiu muito de mim. Foi um tempo de muitas dores, de sofrimento também. Mas foi um tempo de certificar no meu coração que a vontade de Deus, ela deveria prevalecer. E prevaleceu sobre a minha vida. Assim como eu declaro que vai prevalecer sobre a vida de todos vocês como igreja do Senhor Jesus. Pastor Samir, muito obrigado por me honrar com esse convite. É um privilégio poder estar aqui. Pastora, muito obrigado. Nós amamos vocês, vocês sabem disso. Eu não pude estar presente no dia da inauguração, mas o nosso coração estava aqui. Nós não deixamos de orar por vocês constantemente. A nossa casa, ela é envolvida em oração pela vida de vocês. Assim como eu tenho certeza que a família do pastor Samir intercede pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela nossa igreja Betel, e nós oramos por vocês aqui, clamando que Deus os fortaleça, os abençoe e os guarde sempre, sempre, sempre. Quando a gente vive esse momento, né, eu pelo menos tive uma experiência muito parecida com a de vocês. Antes de entrar na palavra, eu pensei 10 vezes no que eu vou dizer agora para vocês. Pensei muito. Relutei, estava ali ainda, falei, Deus, eu digo isso ou não? E o Senhor falou, coloca, diga sim. Bom, quando a gente vive o que vocês viveram, eu pelo menos tive alguns vislumbres, né, algumas experiências. E pode ser que alguns de vocês estejam vivendo isso. Eu acredito que essa já viveu alguma coisa muito parecida do que eu vou compartilhar agora. Pelo menos 3 coisas. A primeira delas é a euforia do momento, do começo. É uma euforia. Um pouco de confusão também, porque a gente precisa sentar o nosso coração e entender um pouco mais os propósitos de Deus, que vão se revelando conforme os dias vão passando. Não se esqueça de uma coisa, a revelação de Deus ela é progressiva. Ele dá um vislumbre num dado momento de algo que vai acontecer, e aí a gente vai caminhando. E aí Deus vai mostrando para nós como é que vai ser. Então as coisas estão se desenhando ainda na vida dessa igreja, e é normal que seja assim. Houveram pessoas que vieram junto com vocês que eram os curiosos. Era para saber como ia ser. E não permaneceram. E aí, pastor Samir, eu fiz uma oração um dia, logo lá no começo da Betel, que eu chamei da oração da coragem. E eu orei assim, Deus, não permita que ninguém que seja ovelha de outro pastoreio permaneça aqui. Eu só quero as ovelhas que o Senhor reservou para a minha vida. Eu confesso para você que naquele começo, principalmente porque haviam muitas indefinições, foi difícil orar desse jeito, porque eu queria mais é que as pessoas estivessem à nossa volta. Mas foi isso que aconteceu. Algumas pessoas permaneceram, outras partiram, e Deus se encarregou de renovar a vida da igreja. Hoje nós podemos dizer, depois de 7 anos desse recomeço, que nós estamos vivendo
o melhor de Deus. E você não precisa se preocupar, porque aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completar. E hoje o que vocês conseguem visualizar, tanto no aspecto físico, quanto na quantidade de pessoas, é só o começo de tudo aquilo que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Então somente, meus queridos, sejam fortes e muito corajosos, muito corajosos. Pastor, parabéns pelos anos de ministério. Pastora, que Deus abençoe. São 40 anos bem vividos, graças a Deus. Estava pensando nessa data, né? E a gente tem aquela mania. Eu estou chegando agora em 50, em setembro desse ano de 2025. Aí eu pensando, né, no aniversário do pastor Samir, falei, puxa vida, 10 anos atrás, né? Pensou 10 anos atrás? E é sempre a tendência, né? A gente chegar numa idade e falar assim, poxa, se eu tivesse 10 anos a menos. Gente, o que é bom é que os anos que se passaram foram nos formando, homens de Deus. Então toda essa história que o pastor Samir viveu, uma história com certeza de muitas alegrias, desafios, mas de muitas bênçãos. E agora completando 10 anos de ministério. Que venham mais 10, 20, 30. No finalzinho do ano agora eu tive a alegria de poder completar 25 anos de ministério. Foi uma bênção. Uma grande alegria poder olhar para trás e ver que a boa mão de Deus sustentou a minha vida. Assim como vai sustentar a sua vida, pastora, em nome de Jesus. E a vida da senhora, pastora, que Deus os abençoe, junto dos seus filhos, sua casa e essa comunidade de salvos. Amém? Quero conversar sobre coisas novas com vocês hoje aqui. Quero que vocês abram as suas Bíblias. Eu não sei se o texto vai ser projetado aqui. Texto do profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 18. Apenas 2 versículos para pensarmos aqui. Nessa noite eu queria propor aqui o tema Vivendo o Novo. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça socorro para o irmão do lado, pede ajuda, mas não deixa de abrir a Bíblia ou seu smartphone. Isaías 43 vai nos dizer o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, pergunte para ele, você não está percebendo? Ei, você não está percebendo o que Deus está fazendo? São coisas grandes. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém por essa palavra? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos por um instante. Senhor, por favor, faz com que esse teu filho diminua, que teu espírito possa soprar. Usa-me segundo o teu coração e traz tudo aquilo que o Senhor reservou para essa noite. Que nenhuma palavra, Senhor, seja, ó Deus, lançada fora de propósito. Por isso que o homem diminua e que o Senhor cresça. Me ajuda, por favor. Eu careço tanto do teu cuidado nesse momento. Me usa, eu te peço, no nome de Jesus. Me usa como uma luva transparente nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de viver coisas novas? Levante uma de suas mãos. Quem tem medo do que é novo? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas. Nós somos sinceros, né? É assim, tem coisa que dá um friozinho na barriga mesmo. Eu gosto de viver coisas novas. Eu gosto de grandes desafios. Coisas novas, elas têm a possibilidade de fazer algumas coisas com os nossos corações. Primeiro, elas nos tiram da nossa zona de conforto. O que é novo nos tira do conforto. Sempre vai ser assim. Coisas novas vão nos tirar daquele ostracismo, sabe? Daquela mesmice, daquele desejo de perpetuar o passado. A propósito,
um pastor chamado Rick Warren, ele disse que as 7 últimas palavras das igrejas que não prevalecem, são as seguintes: nós nunca fizemos isso desse jeito antes. Então, significa dizer que se queremos viver o novo de Deus, nós precisamos deixar o passado no seu devido lugar. A palavra dessa noite é direcionada neste sentido. Você precisa abrir a mão do seu passado para que Deus te abençoe hoje. Seu passado foi importante, mas ele não vai te garantir as vitórias do amanhã. Eu gosto de voltar ao meu passado para lembrar do que Deus fez, mas eu não fico com os meus pés lá não. Eu quero mais é viver o novo de Deus, e esse é o convite do Senhor sobre a tua vida. Coisas novas, elas elevam a nossa fé, elas são vistas, como a gente aqui pôde testemunhar, né, com receio por alguns. Tem gente que tem medo daquilo que é novo, mas elas fazem parte do processo de Deus para o nosso crescimento pessoal. Então, quero que você entenda o seguinte: de um jeito ou de outro, você vai ter que viver coisas novas, você vai ver coisas novas. Quer seja na sua experiência como membro dessa igreja, e acredito que principalmente como membro dessa igreja, mas na sua vida pessoal, na sua vida particular. Se eu fizer a seguinte pergunta aqui: quantos desejam crescer? Eu acredito que todos vocês vão levantar as mãos. Profissionalmente, na vida pessoal, na comunhão com Deus e tantas outras áreas. A gente poderia citar uma série de coisas que nós gostaríamos de crescer. Mas para crescer, nós precisamos dar boas-vindas ao novo. Nós precisamos entender que os propósitos de Deus sobre a nossa vida vão se cumprir naquilo que é novo. A propósito, esse texto diz para mim e para você, para a gente se esquecer do que se foi. Então o convite de hoje do Senhor para a sua vida é: tire os seus olhos do passado, chega. Não viva mais do passado, lance o que se foi para longe de você. Repito, a gente não pode negar o que a gente viveu, nós não podemos negar a nossa história, nem as duras experiências e nem as boas experiências. Nós não somos loucos para fazer isso. Mas a gente precisa, para receber o novo, abrir mão. E a pergunta que eu faço no início dessa palavra aqui nessa noite é: o que é que você tem que abrir mão para receber o novo de Deus? Tem gente que quer ter o seu guarda-roupa renovado, mas não tem disposição para lançar fora aquilo que está lá entulhado. Já viu isso? No fim do ano agora, geralmente as pessoas gostam de dar uma renovada no guarda-roupa. Como é que você vai receber o novo pensando numa roupa, num sapato, sei lá, em alguma coisa que você deseja, se você não abrir mão daquilo que já não está mais fazendo sentido para você? Ou que, quem sabe, você já usou o suficiente. Então abra mão para que Deus coloque coisas novas sobre você, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Bom, queria que você respondesse para si mesmo a 2 perguntas aqui nesse momento. A primeira pergunta é: como você tem encarado o novo? Esse novo que vocês estão vivendo, como igreja, como é que você está encarando isso? Você está empolgado, você está feliz, você está alegre? Você está vibrando junto com o pastor? Porque eu sei que o pastor Samir está vibrando com cada conquista que Deus tem proporcionado para vocês. A propósito, meus queridos, vocês têm um homem de Deus aqui. Então amem esse homem de Deus, respeitem esse homem de Deus e caminhem na visão que Deus tem trazido para ele. Quando nós entendemos que Deus está abençoando um homem de Deus com a visão correta, que ele é alguém que prega a palavra, tempo fora de tempo, que ele está com o seu coração absolutamente rendido para receber e partilhar aquilo que vem de Deus, a gente tem mais é que seguir junto. Esse pastor que Deus deu para vocês é um presente do Senhor, mas não é só para a vida de vocês, é para essa cidade. É assim que eu vejo a vida do pastor Samir, desde lá de trás, quando eu conheci ele. E uma vez eu estava conversando, me permita, pastor, é algo muito pessoal, mas eu preciso repartir, acho que o momento oportuno é esse. Um dado momento lá atrás, um dia nós estávamos sentados na sala dele, e Deus tocou no meu coração de dar uma palavra de encorajamento para ele, dizer: não desista. Eu falei: pastor, não desista. Depois vem aquela pergunta, né? Em algum momento você pensou? Ele falou: pensei. Eu falei: então, não é para fazer isso. E ele não desistiu. E ele permaneceu.
E ele prevaleceu. E hoje, ao lado de vocês, Deus está fazendo uma coisa nova. O campo está florido. Olha que lindo isso tudo. Mas tem mais de Deus para vocês. Tem muito mais do Senhor. Tem mais do Senhor. Tem gente que gosta muito do passado e vê do passado. Tem alguns conselhos aqui de alguns grandes homens de Deus. O Billy Graham, um famoso evangelista, ele disse o seguinte: Deus nunca nos chama para o antigo. Ele nos convida a caminhar na novidade da vida, confiando no seu plano perfeito. Um outro homem de Deus chamado T.D. Jakes tem sido muito abençoado com os livros desse bispo. T.D. Jakes disse o seguinte: quando Deus faz algo novo em sua vida, Ele não apenas muda a sua direção, mas transforma o seu coração. E quanto do nosso coração foi transformado diante dos desafios que enfrentamos? Quanto tem sido transformado? Como a gente é quebrantado por Deus diante dos desafios, principalmente daqueles que a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não dou conta. Que bom que você entende que eu não dá conta, porque é aí que o Senhor entra. Amém? Amém, queridos? Toda vez que você se deparar diante de uma grande impossibilidade, não se esqueça disso. O nosso Deus, Ele é especialista em cada uma delas. Ele é Senhor. Craig Groeschel, ele disse o seguinte: o novo de Deus exige que deixemos o passado para trás e abracemos a fé no que ainda não vemos. Pastor Steven Furtick, ele vai dizer o seguinte sobre o passado: você não pode experimentar o novo de Deus enquanto estiver preso ao conforto do velho. E o velho é confortável mesmo, porque já está tudo estabelecido, já está tudo assim muito certinho. E aí o que acontece? Deus vem e faz uma reviravolta. E aí no primeiro momento a gente não consegue entender muito bem o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo. E como é dele a sua obra, é dele a obra, Ele vai se encarregar de, como eu disse logo atrás, revelando os propósitos dele. E uma última frase aqui, para depois compartilhar algumas lições com vocês. É uma frase de Tozer. Ele disse o seguinte: o novo de Deus começa com um coração disposto a obedecer, mesmo quando o caminho não é claro. Eu quero repetir essa frase. Eu acho que ela tem muito a ver com aquilo que a gente está compartilhando com vocês aqui nessa noite. O novo de Deus começa com um coração disposto a obedecer, mesmo quando o caminho não é claro. Eu sei que existem coisas que ainda não são claras. Eu estou falando da sua vida pessoal, mas eu também estou falando da sua vida com Deus. Mas diante daquilo que ainda não é tão claro como a luz do meio-dia, não se esqueça de que o Deus que te chamou em Cristo Jesus continua com a sua mão estendida sobre as nuvens. Embora que em alguns momentos das nossas vidas elas sejam densas e não nos permitam enxergar um palmo adiante dos nossos olhos, esse Deus que te criou, que tem te sustentado, Ele vai continuar te fortalecendo e te fazendo forte e corajoso para viver um dia de cada vez. Irmão, olha para mim, por favor. Viva o dia de hoje. Calma. Quieta o seu coração, viva o dia de hoje. Tem gente que com aquela euforia de, sabe, aquela loucura, está vivendo 2027 já, 2028, calma, a gente ainda está 2025, nós estamos nos 19 dias do ano, tem muita coisa boa para acontecer, então viva bem o dia de hoje. Viva o dia de hoje, respire fundo, aquieta o seu coração. Se não estiver entendendo nada, fale com Deus. Se estiver entendendo alguma coisa, precisa de uma clareza a mais, se aproxime de alguém mais experiente, se aconselhe com alguém, mas aquieta o coração, aquieta, respira fundo aí. Há um tempo para todas as coisas, há um propósito debaixo desse céu e vai se cumprir tudo no tempo do Senhor, então aquieta teu coração. Deus, Ele nunca chega atrasado, Ele nunca chega adiantado, Ele chega na hora exata, não existe isso para Deus.
Deus ele é sempre exato naquilo que Ele faz e bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta então é o que fazer para viver o novo? A primeira coisa, para viver o novo de Deus, tire os seus olhos e o seu coração do que se foi. Abra-se para o novo de Deus. Por isso o texto vai dizer, esqueçam-se do que se foi, não vivam do passado. As melhores oportunidades que Deus tem reservado para vocês como igreja, ela não está lá no passado. Ela está no dia de hoje e no dia de amanhã. Porque Deus se mostrará suficientemente capaz para levá-los além de onde vocês estavam. Você consegue entender isso? Esse espaço aqui é locado, é isso? Assim como na Betel, nós pagamos aluguel lá. Mas haverá um tempo em que Deus dará para vocês um espaço, vocês vão sair do aluguel, vocês vão se expandir, vocês vão crescer para outras cidades, Deus os levará a cumprir o propósito dele, mas há um tempo para tudo. Hoje, vocês vivem essa realidade, mas amanhã é um outro dia, então por isso eu vivo o dia de hoje, e os desafios que estão diante de vocês hoje, não pulem os desafios, não queiram ultrapassar os limites que estão estabelecidos para hoje. Porque certamente quando Deus disser ultrapasse, você não vai ficar parado. Sabe por que você não vai ficar parado? Porque o nosso Deus é alguém que colocou diante de vocês alguém que tem tido a visão do alto e que vai levá-los além. Eu estou falando do pastor de vocês, irmãos. Ele os conduzirá. E creio, verdadeiramente creio, sempre quando oro pela vida do pastor Samir, é Senhor, ajuda-o a levar as suas ovelhas por águas tranquilas. E quando a coisa estiver meio revoltada, o Senhor vai enviar os seus anjos. A paz se mostrará presente. E os cuidados do Senhor se renovarão sobre as vossas vidas. E graças a Deus por isso. Quando nós não tiramos os nossos olhos e os nossos corações do passado, duas coisas terríveis acontecem. Nós ficamos estagnados, perdemos o foco no presente, no que Deus está fazendo. A gente não consegue usufruir do que Deus está dando de melhor para nós agora. Deus tem dado coisas tão especiais para o dia de hoje, mas será que nós temos tido esse entendimento de que hoje, o que vivemos, esse é o melhor de Deus? E se é o melhor de Deus, irmão, então agradeça ao Senhor, agradeça o Senhor. Mas quando a gente fica com o nosso coração, com os nossos olhos no passado, a gente não consegue nem sequer desfrutar das bênçãos que Deus está derramando hoje na nossa vida. E eu estou dizendo isso por experiência própria. Sabe, Deus está abençoando, Deus está trazendo coisas novas, Deus está trazendo gente nova, Deus está trazendo uma nova visão, Deus está sabe, pilhando o nosso coração para a gente seguir adiante. E aí, a gente fica naquele saudosismo, naquilo, ai meu Deus. Se voltasse o tempo atrás, o tempo não vai voltar atrás. Dê boas-vindas ao novo que Deus está fazendo a partir do dia de hoje. Volte ao seu passado para se fortalecer diante das experiências boas e difíceis, como eu disse. Mas não viva no seu passado. Sai do passado. Deus chama hoje para viver o novo. Ah, foi um relacionamento frustrado? Passou, irmão. Que pena que não deu certo, mas agora é hora de seguir a vida. Há um casamento frustrado, se você não foi o ocasionador de determinada situação, abra-se para o novo. Viva o novo de Deus, abra-se para o novo, abra o seu coração, debaixo das orientações do seu pastor. Mas viva o novo. Ah, eu perdi aquele trabalho, aquilo era uma grande oportunidade. Mas você não acha que Deus é suficientemente capaz para trazer uma oportunidade tão grande, ou muito maior do que aquela, para o dia de hoje na sua vida, em nome de Jesus? É suficiente ou não, irmão? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo. Nosso Deus é suficiente para nos proporcionar mais, sim ou não, irmãos? Então vamos abraçar a vontade de Deus sobre a nossa vida.
Vamos aquecer o nosso coração nos propósitos do Senhor. Mas há uma outra coisa que acontece quando a gente não tira os nossos olhos lá de trás. Nós caímos no laço das comparações. A gente fica se comparando. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo. Não. Me permitam repartir com vocês. Quando a gente começou a Betel, às vezes vinha algum irmão dizer assim para mim: pastor, lá no nosso contexto antigo eles estão fazendo isso. E eu falei: aí, o que tem a ver com a gente? Nós estamos numa outra realidade, não é mais a nossa história. Nós estamos vivendo uma nova história, é uma nova estrutura, é uma nova visão. Não, pastor, eu falei: gente, eu não quero saber. Eu quero saber do que Deus tem reservado para nós, para aqui e para agora. É isso que eu quero. Então que esse seja o desejo do seu coração. Pare de olhar para trás. Ou quem sabe, em algum momento, se você foi tentado, ou será tentado, ou tem sido tentado, a ficar olhando e dizendo assim: poxa, mas para com isso. Deus me coloca aqui hoje para dizer: para com isso. 6 meses, é isso, pastor Samir? 6 meses, 5 meses. Tem muita coisa que está fresca, lembranças e tudo mais. Normal. Mas vamos viver o presente. Vamos lá. Vocês consideram que vocês têm sido uma igreja muito abençoada? Levante a sua mão se você crê dessa forma. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus quer fazer mais. Mas é vivendo o novo de Deus. A gente completou 7 anos atrás de história como igreja Betel aqui na cidade, como eu falei para vocês. Fazem 25 anos que eu fui consagrado pastor e servindo a Deus em torno de uns 30 anos aproximadamente, como seminarista, depois pastor e tudo mais, somando todo o tempo. O que a gente viveu como igreja Betel, em 1 ano, eu não troco pelos 30. Está dando para entender? Não troco. Sabe por quê? Porque Deus tem feito mais. A liberdade que nós temos no Espírito é algo espetacular, é tremendo. Longe de ser uma igreja perfeita, até porque isso não existe. Porque eu estou aqui e você está aqui também. Mas é um lugar onde nós temos liberdade, isso é tudo. Então a liberdade que a gente tem não tem preço. A liberdade que vocês têm como igreja do Senhor Jesus, irmãos, é maravilhosa, é tremenda. Usufruam disso tudo. Agradeçam a Deus por isso tudo. Se alegrem no Senhor por isso tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Para viver o novo, permita-se a contemplação. Deus está trazendo a sua revelação a uma coisa nova. O texto diz no verso 19: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Há 3 passos importantes para esse processo da contemplação, diante do que Deus está fazendo. O primeiro passo é entrega. Diga, entrega. Então você precisa de entregar. Entregar o seu coração, entregar a sua vida, dizer: Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Na contemplação, você precisa de entregar o seu coração. Diante do que Deus está revelando, você precisa de aceitar. Contemplar, aceitar e entregar o seu coração. Mas há uma outra coisa tão importante, porque senão você não vai conseguir viver isso, o novo de Deus. Quebrantamento, diga quebrantamento. Ah, gente, que bênção. Amanhã começa um propósito. Vem junto, vem junto. Cola junto aí, vem no jejum. Isso é uma chave extraordinária para a vida das igrejas que tem prevalecido. É algo tremendo, é uma prática pessoal que eu realizo sempre, mas também na nossa igreja a gente leva pelo menos 4 ou 5 vezes durante o ano períodos de jejum. Que bênção, tem sido bênção. Deus ele vai se movendo a partir dessa nossa anulação do eu, mas para isso é necessário o quebrantamento, mas também é preciso para que possamos viver o novo de Deus. Essa fase da contemplação, a visão do alto. Quando nós seguimos o caminho da entrega, do quebrantamento e da visão do alto, isso não significa que as coisas vão ser fáceis, mas significa que nós seremos
sustentados. Amém? Às vezes é difícil. Deixa eu tentar traduzir para você essa questão da contemplação do que Deus quer fazer. Eu tive uma experiência recente agora, na verdade, algumas experiências em 2024. O ano de 2024 na minha vida foi um ano muito abençoado e ao mesmo tempo um ano muito difícil. E eu vou dizer para vocês o porquê que foi um ano muito abençoado e o porquê foi um ano muito difícil. Foi um ano muito abençoado porque nós vivemos conquistas para o reino de Deus. Como igreja, nós, pela graça do Senhor, conseguimos conquistar o nosso terreno. Fomos abençoados pelo Senhor. Deus tem sido assim maravilhoso. Tem nos sustentado de forma muito especial, assim como tem feito nessa casa e continuará fazendo, a partir da sua fidelidade a Ele. Importante que você não se esqueça disso. E um ano muito difícil, porque foi um ano em que eu perdi a minha mãe. Um ano muito difícil, extremamente difícil. Quero repartir com você a experiência da perda. A gente está falando de contemplação, de contemplar o melhor de Deus. E o melhor de Deus, ele se mostra presente às vezes nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Minha mãe morava em Piracicaba e durante 2 meses ela ficou internada numa UTI. E ali, a igreja, pela graça de Deus, no primeiro mês, me liberou para ficar um mês inteirinho lá do lado dela. Só apenas eu e uma irmã, não tem mais o meu pai, nós ficamos ali. Então era todo dia aquela rotina de hospital, de manhã e à tarde. Depois de um mês, eu comecei a vir aos fins de semana. Então eu vinha quinta-feira, ficava sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu voltava para Piracicaba. O pastor Samir acompanhou, através de mensagens, esse momento que eu vivi. E ali, eu vi muitas coisas. Eu vi a fé da minha mãe sendo renovada. Eu vi ela triste, eu vi ela chorando. Eu vi ela alegre depois de uma cirurgia do coração. Eu vi ela tendo que ser entubada. Eu vi eles tentando estubarem ela e não deu certo por 3 vezes. E eu vi ela partindo dessa vida, a vida dela se esvaindo. Nos últimos 15 dias de vida dela, de uma forma maravilhosa, através do SUS, a gente conseguiu um quarto de UTI. E podíamos ficar 24 horas. Então eu com a minha irmã e uma tia que nós temos, nós revezávamos o tempo na UTI. Eu geralmente ficava de madrugada ou durante o período da tarde todo. E ficamos ali. Nesse período em que nós estávamos passando, foi muito dolorido para todos nós. O medo, a insegurança, ele estava presente. Confiávamos em Deus e pedíamos a Deus o milagre. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Que o milagre não está só no sim de Deus, mas às vezes no não do Senhor também. 2 experiências. Um dia eu estava sentado, almoçando numa sala de apoio no hospital. E ali haviam 2 jovenzinhas. E nós começamos a conversar. E na nossa conversa eu descobri que um dos filhinhos delas estava ali, aproximadamente 6 meses internado, com problema no coração. E o outro há mais ou menos uns 14 dias, sem previsão de alta. E conversando com elas, eu me apresentei como pastor. E aí eu fiz uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: vocês creem que Deus pode tirar o filho de vocês desta situação? Ontem, foi mais ou menos essa expressão. Quanto antes, vocês creem? E elas menearam a cabeça dizendo, sim, a gente acredita, eu acredito. Eu falei, então eu quero orar com vocês. Aí uma olhou para a outra, deu a mão, daqui a pouco as 2 estenderam as mãos para mim, nós formamos uma corrente de oração. E eu orei, declarando a bênção sobre aquelas crianças, pedindo que Deus intervisse naquela história. Observação: assim como eu estava orando todos os santos dias pela minha mãe. Entenda que Deus está querendo falar com você agora. E aí passou aquela noite. No dia seguinte, eu estou novamente lá naquele local de refeição e encontro uma daquelas jovenzinhas, a que estava com seu filho há 6 meses hospitalizado.
E ela veio assim para o meu lado com um sorriso de uma orelha na outra, dizendo: pastor, você não vai acreditar. Eu falei: o que é? Me conta. Eu falei: nós estamos de alta. Eu falei: nós quem? Ela falou: eu e meu filho e o filho daquela moça com ela também. Eu falei: Deus, que tremendo. Gente, assim eu fui tomado de uma alegria. Eu falei: agora nós vamos orar agradecendo. E aí as portas começam a se abrir. Aí uma moça conta para outra, e daqui a pouco as portas da UTI neonatal estavam abertas para mim. Eu podia entrar tanto na UTI neonatal como na outra UTI, as crianças menores e os pais pedindo oração. E Deus, pela misericórdia dele, curou mais crianças ali. Lembre-se, eu estava orando, pedindo a Deus a cura da minha mãe. Pastor, o que tem a ver isso aqui com essa palavra? Tem a ver a questão da contemplação nas horas da crise, da dificuldade. Eu estava buscando a Deus o tempo todo. Eu estava jejuando, eu estava entregando, rendendo meu coração e dizendo: Deus, haja nisso tudo. Uma moça estava com seu filho de 19 anos de idade, há 1 ano hospitalizado. 1 ano. 19 anos de idade. Ele tinha um determinado problema de saúde e aspirou. A comida foi para os seus pulmões e desencadeou uma infecção. Esse rapaz há 1 ano internado. 1 ano. Ela estava no hall do hospital um dia. E eu vi que ela estava muito triste. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: meu filho, o nome dele é Ramon. Ela falou: Ramon está desenganado dos médicos. Eu olhei para ela e falei: você acredita que Deus pode mudar tudo isso? Você quer isso? Ela falou: pastor, eu quero a vontade de Deus. Eu falei: então nós vamos fazer uma oração ousada diante de Deus. Nós vamos pedir que Deus cure o seu filho ou que Deus recolha o seu filho. Você está disposto a fazer essa oração? Ela falou: eu estou, porque eu não aguento mais ver o sofrimento. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não tenho mais estrutura física, emocional. Eu estou esgotada. E aí nós oramos naquele dia. No dia seguinte, eu encontrei com ela de novo. Ela estava aos prantos. E ela me disse assim: pastor, eles desenganaram meu filho. Eu disse assim para ela: o meu Deus e o Deus que eu creio que você conhece, Ele tem a primeira e a última palavra. E Ele pode reverter essa situação na vida do seu filho. Você crê que Deus pode fazer isso? Ela falou: eu creio. Pastor, mas eles estão desligando os aparelhos, deixaram só o respirador. Eu falei: não importa. Nós vamos orar. É o que a gente pode fazer. É o que nós temos de 100% nas nossas mãos. É a oração. Então nós vamos orar. Eu coloquei minhas mãos sobre o ombro dela. Nós oramos. Nós clamamos a Deus. Irmãos, no dia seguinte eu encontro ela novamente. E o rim do seu filho, que já era dialista, estava fazendo diálise, voltou a funcionar no dia seguinte. Depois de mais 2 dias, ele teve alta e foi para o quarto. Ei, posso ouvir um glória a Deus aí? Amém? E agora então, passam-se alguns dias e Deus recolhe nos seus braços a minha mãe. O propósito de Deus, ele é sempre certo, não se esquece disso. Uma coisa é certa: Ele está fazendo uma coisa nova. E o novo de Deus, para ser revelado na vida de algumas pessoas, preste atenção no que eu vou te dizer agora, pode significar alguma perda. Amém? Eu sei que é difícil ouvir isso. Pode significar alguma perda, o novo que Deus quer fazer. Mas por favor, dê boas-vindas ao novo do Senhor. Porque é o melhor lugar para a gente estar. É o melhor lugar para a gente calçar os nossos pés. Há uma última palavra aqui nessa noite, meus queridos. Uma última palavra. Para viver o novo, é preciso caminhar por fé e viver por fé. Não é só falar de fé, irmãos. Não é só falar de fé. É viver de fé. É caminhar pela fé. Pastor, mas observe. Essa coisa nova já está surgindo. Isso aqui é fé. Agora, deixa eu voltar um pouquinho. O contexto. É um contexto, é um cenário de perspectiva de renovação, de restauração sobre a vida de Israel. O povo está perdido, está tudo arrebentado.
Na verdade, ainda há um propósito maior de Deus sobre as renovações que viriam sobre a vida da nação. O coração do povo de Deus, nesse momento da história, muitos estão distantes do Senhor. Mas o texto traz aqui uma promessa, que foi uma promessa para Israel, mas que hoje Deus faz essa promessa ressoar aos nossos ouvidos, para que a gente possa entender que o mesmo Deus que disse lá atrás que estaria presente, que sustentaria e que provaria ser suficientemente capaz para nos conduzir na jornada, é o mesmo Deus de hoje. Então o texto vai dizer: ela já está surgindo, vocês não percebem? Irmão, preste atenção, por favor. É muito grande. Você pode esquecer tudo que eu disse aqui nessa noite, mas não esquece que eu vou te falar agora. E aquece, traz isso para dentro do seu coração. É muito grande o que Deus quer fazer. É muito grande. Irmão, irmã querida, é muito grande o que Deus quer fazer. Mas não faz uma coisa, não atrapalha Deus. Amém? Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus ir. Deixa Deus consolar. Deixa Deus renovar. Deixa Deus trazer quebrantamento. Sabe? Quebrantamento é tão importante. Há anos atrás eu achava que era uma pessoa pronta em exercer o perdão. Eu descobri que eu não era tão bonzinho assim não. E Deus me disse: você precisa mudar a tua vida. E reconhecer o que em você precisa ser tocado. Sabe por quê, meu filho? Deus falando comigo, intimidade. Porque eu tenho coisas para fazer na tua vida, só que não é do seu jeito. Irmãozinho querido, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. E quando é do jeito de Deus, é extraordinário. É lindo. Não exclui dificuldade, não exclui provas, não exclui problemas. Mas é lindo, porque Ele vai à nossa frente. Como caminhar por fé? Declare a sua fé através da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, enche o seu coração com aqueles textos, aqueles versículos que acrescentam fé ao seu coração. E quando você estiver passando pelo vale, quem sabe, da sombra e da morte, pelas dificuldades da vida, abra a sua Bíblia e declare com autoridade, através dessa bendita palavra, o que você crê que vai acontecer. Diga: está difícil, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tua palavra me diz que eu vou andar por pastos verdejantes, eu vou desfrutar disso, Pai. Senhor, eu estou vivendo tempo de escassez, mas eu declaro no nome, irmãos, não é declaração positivista, é declaração bíblica, é declaração baseada na palavra de Deus. Profetize com fé as mudanças à sua frente. 2024 foi um ano difícil para algumas pessoas, eu acabei compartilhando aqui com vocês. Mas de verdade, irmãos, passou tudo aquilo ali, naquele momento, eu já estava declarando, faltava 2, 3 meses para acabar o ano, eu dizia: Senhor, esse ano ainda, de 2024, vai ser diferente. E foi diferente, irmãos. No meio das perdas, no meio das dificuldades, mas foi diferente. E aí como é que eu rompi o ano de 2024 para 2025? Como estamos fazendo juntos ainda? Com o coração cheio de fé, de esperança, de convicções, mesmo que algumas coisas já estejam nos dizendo não. Amém? Eu acredito que tem gente aqui nessa noite que já teve uns nãos aí logo no começo de 2025. Mas eu quero dizer para você hoje, aqui agora,
que não é o fim. Deus vai se utilizar desse não que, quem sabe, você já recebeu, para te fortalecer e para acrescentar fé aos seus dias, em nome do Senhor Jesus. Não se limite ao que você enxerga hoje, na sua vida pessoal, e nem na sua vida com Deus. Não, pastor, estou vivendo o ápice da minha vida espiritual, estou sempre jejuando, estou buscando a Deus, estou sentindo a presença de Deus, tenho tido encontros maravilhosos com Deus. Irmão, não se limite, peça para Deus mais. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta, faz o que Jesus ensinou, fecha a porta, e eu não sei como é que está a sua sintonia com o Pai, com o céu, mas é mais ou menos assim. Vai lá e fecha a porta e diga assim para Deus: Deus, coloca sede no meu coração. Ei, é muito provável que alguém que esteja aqui nessa noite, já durante algum tempo, não esteja sentindo a presença de Deus. Não é porque Deus não tem se manifesto sobre a sua vida, não é porque Deus não tem se revelado e nem falado, mas é porque alguma coisa aconteceu e o seu coração está insensível ao que Deus está falando e a forma com que Ele está te conduzindo. Então, segue esse conselho. Durante essa semana, pega um dia específico lá, fecha a porta do teu quarto, sozinho, você e Deus, bota a boca no pó e diga assim para Deus: Deus, coloca sede no meu coração pelo Senhor. Eu quero mais do Senhor, Deus, eu quero mais do Senhor. Me coloca sede, Deus, eu preciso do Senhor. Ei, peça e receberá. Quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está com essa sede por mais de Deus, irmãos, nós começamos a viver coisas extraordinárias. Nossa vida com Deus não é mais aquela mesmice, não é mais aquela rotina, sabe, de eu vou acordar de manhã, eu vou fazer minha devocional, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou orar, depois, não, você vai vivendo o dia todo aquele mover, aquela movimentação do céu. Você vai, conforme caminhar durante o dia, você vai ver Deus te dando direções, você vai sentir a voz, você vai ouvir a voz do Espírito Santo apontando caminhos para você e colocando palavras no seu coração para que você diga para pessoas, porque elas precisam de você, porque você é um canal de bênção no nome de Jesus. Claro isso, você é um canal de bênção, você é um canal de bênção na vida dessa cidade. Itanhaém vai ser sacudida através dessa igreja. Irmãos, vocês creem nisso ou não, em nome de Jesus? Então andem profetizando sobre as ruas da cidade. Peçam Itanhaém para o Senhor. Peçam para Deus. Deus nos dá Itanhaém aos seus pés. Orem, roguem a Deus, peçam a Deus. Chorem pela cidade, lamentem pela cidade. Não reclamem da cidade. Eu sei que você é tentado. Eu sou tentado. Mas a gente tem que ter palavra de vida sobre essa cidade. Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, não tem oportunidade em Itanhaém. Eu falei: eu creio que Deus pode te dar lindas oportunidades aqui. Eu creio que aqui é a terra prometida de muita gente. Eu creio, tem sido a minha, viu, pastor Samir? Tem sido. E eu creio que tem sido a terra prometida para muita gente que está aqui nessa noite. E creio que se tornará para alguns que não vêm dessa forma. Pode ser que alguém esteja aqui, viva nessa cidade, usufrua dessa cidade, mas não consegue enxergar a cidade dessa forma. Sabe quando a coisa vai mudar? Quando você começar a profetizar diferente sobre a tua própria vida. É mais ou menos assim: Deus, muda a minha mentalidade, muda a minha visão. E você vai ver as coisas se transformando à sua frente, no nome de Jesus. Agora, me permita dizer uma última coisa aqui nessa noite. Como que nós caminhamos por fé? Andando com os gigantes da fé e não com pessoas medíocres. Abra mão dos medíocres. Comece a andar com gente que é gigante da fé.
Encontrou um gigante da fé dentro dessa igreja? Dá a mão para ele e segue adiante. Encontrou alguém que está rompendo pela fé? Cola nessa pessoa. Debaixo da autorização do seu pastor, é lógico, até porque ele é o maior gigante dessa comunidade aqui de fé, eu creio. Mas para de andar com gente medíocre, no nome de Jesus. Assim a gente consegue viver o novo de Deus, amém? Eu sei que foram muitas coisas, mas eu queria te convidar nesse momento, a que juntos possamos parafrasear esse texto. Eu vou ler um trecho e você vai repetir juntinho de mim, mas eu não quero que você repita de qualquer jeito, tudo bem? Você vai repetir em alto e bom som. Nós vamos fazer esse lugar aqui estremecer agora, no nome de Jesus. Então, para começar, fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu vou ler um trecho e você vai repetir. Eu vou parafrasear o texto dessa noite, tá bom? Amém? Combinado, gente? Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos nos esquecer do que se foi. Não vamos viver do passado. Olhem, Deus está fazendo algo novo e grande. Há uma coisa nova. Olhem, ela já está surgindo bem à nossa frente. Vamos deixar de perceber? Até no deserto, Deus vai abrir um lindo caminho e colocar riachos no ermo à nossa frente. É o que eu profetizo sobre a vida de vocês no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos para o alto, em nome de Jesus. Senhor, pela fé e pela autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro os meus irmãos, as minhas irmãs, rompendo para a glória do teu santo nome. Eu declaro, Deus, essa igreja uma igreja pujante, uma igreja, Deus querido, consciente do seu papel social, do seu papel espiritual principalmente. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que os teus filhos serão levados para além do que eles podem imaginar, para além das circunstâncias, para além do que eles enxergam, para além da história vivida. Senhor, eu declaro que o passado, no nome de Jesus, está aos teus pés, está aos pés da cruz do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já reservou para entregar sobre a vida dessa comunidade de salvos, será entregue, será conquistado por eles, porque eles não se levantam na força do seu braço, eles se levantam na força do Senhor dos exércitos. Eu declaro, Deus, vida nova sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu declaro, Deus, um povo fortalecido, um povo capacitado, um povo ungido, um povo de oração, um povo que declara, um povo que profetiza, um povo, Deus querido, que se prepara para ver e viver o melhor do Senhor. Porque eu declaro nessa noite que verdadeiramente o melhor do Senhor ainda está por vir sobre a vida dessa igreja, no nome do Senhor Jesus, nosso único Salvador. Amém, amém e amém. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito, muito, muito. Vocês moram nos nossos corações. Somos muito gratos pela vida de vocês, pela amizade do pastor, da pastora. Sempre é bom estar com vocês. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por nos receberem de braços tão abertos. Ver vocês aqui para mim hoje foi algo muito especial. Que Deus abençoe a todos. Você que visitou essa igreja, volte mais vezes, porque aqui é um lugar especial. Deus abençoe sua vida. Pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, meu pessoal. Obrigado, pastores, pela presença. Sempre muito bom poder ser ministrado com a palavra que vem do alto. Com certeza, como profeta do Senhor nessa terra, nessa casa, a gente diz amém para todas as palavras que foram liberadas aqui. Pai querido e amado, que o Senhor continue nos conduzindo. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por esses 5 meses de vida, obrigado
por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado. Muitas coisas ainda não conseguimos enxergar lá na frente com olhos naturais, mas o Senhor nos conduz para algo que vai além daquilo que nós conseguimos enxergar, além do que nós conseguimos imaginar. E Pai querido e amado, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo, nos direcionando. Que o Senhor olhe para cada coração que aqui está. Pessoas que têm a sua história de vida, que têm as suas dificuldades, que têm as suas dores, que têm os seus traumas, mas Jesus Cristo, Ele é suficientemente poderoso para poder curar, para poder salvar, para poder libertar, fortalecer e os conduzir a uma vida de liberdade pela qual Ele te chamou. Eu quero fazer uma oração específica para algumas pessoas que aqui estão. Talvez você ouviu essa mensagem, você quer isso, você quer viver algo novo, você quer viver uma vida com Deus, mas você tem que entender que somente existe um caminho, a verdade e a vida. E esse caminho se chama Jesus, essa verdade e essa vida. É o único que vai nos conduzir verdadeiramente até o Pai, vai nos conectar com Deus. Então, se você está aqui nesse lugar, ou me ouve pela internet, se você quer Jesus, você quer se entregar a Ele nessa noite, você quer começar a viver uma nova história, um novo tempo com Ele, então se você é essa pessoa, eu quero fazer uma simples oração e eu vou pedir para você repeti-la comigo, mas antes, faça um sinal para Deus e levante uma das suas mãos bem alto, sinalizando que é você essa pessoa. Você quer se entregar a Ele. Deus tocou o teu coração, Deus está te chamando, você entende isso. Sei que pessoas que estão aqui, que tentaram fugir por alguns momentos, mas sabe que não tem para onde ir, que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, e somente o Senhor pode te conduzir até Ele. Com Ele você deve viver e você sabe disso. Então se é mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto e repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu me entrego por completo a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados, me lave com Teu sangue, me purifica, me justifica e me santifica, porque a partir de agora, a minha vida é totalmente Tua, e eu declaro, Jesus, Tu és meu Senhor e meu Salvador para todos sempre. O Deus Filho que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está à destra do Pai. Amém. Eu oro por você que fez essa oração. Eu declaro que o seu nome está escrito no livro da vida e que você possa viver todo esse processo de conversão que Deus tem para a tua vida, e essa obra que Ele começou seja aperfeiçoada até o dia de Cristo Jesus. Seja bem-vindo à família de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês que fizeram essa oração, existem pessoas aqui do Ministério Connect com os celulares levantados, vai até eles depois, dá o teu nome ali, vai ser um meio que a gente tem um cadastro teu para poder ficar à disposição sua, fazer uma oração específica, te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus. Vamos encerrar então adorando ao nosso Deus. Eu posso sentir um vento de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo.
posso sentir um rio de esperança aqui. Eu posso ouvir teus filhos clamando por ti. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo aqui. Caminhos no erro, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no erro, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no erro, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no erro, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas. Eu creio num Deus de coisas novas. Eu creio no Deus que pode nos abençoar, nos fortalecer e nos levar muito além daquilo que nós podemos imaginar ou ver. Existe um Deus que Ele é poderoso e Ele tem o prazer em poder abençoar os teus filhos. Talvez você está ali em uma condição de enfermidade, de dor, de angústia, de depressão, de uma tristeza na alma. E eu creio no Deus que nós servimos, no Deus que nós estamos cultuando e adorando neste lugar. É um Deus que pode manifestar a sua glória na tua vida e vir com uma intervenção divina e te trazer algo novo, uma saúde nova, uma alegria nova, uma cura que vem dele. Eu creio que você que está num processo de luto, que esse algo novo do Senhor é um tempo de cantar e de alegria. Eu creio que você estava ali aprisionado em condições de pecado. E o nosso Deus, se assim você quiser e fazer a tua parte e crer como eu creio, Ele pode começar a manifestar a sua glória em tua vida. E você que antes era prisioneiro do pecado, você vai passar a ser livre no Senhor e viver algo novo. Eu creio nisso. Eu creio que você que estava, e já estou falando no passado, aprisionado em vícios, a partir de agora essa glória do Senhor pode se manifestar em tua vida e você começar a viver algo novo, olhar com os novos olhos em Cristo Jesus. Nós vamos adorar mais uma vez. E essa glória do Senhor vai continuar se manifestando em nosso meio. Então, se você entendeu aquilo que Deus está fazendo agora,
E se você sabe que onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele ali está. E quando Ele está, a sua presença e a sua glória está. E quando Ele está, a cura está. Quando Ele está, a vida está. Quando Ele está, a ressurreição está. Quando Ele está, as coisas do reino estão. Então, se você crê assim como eu creio, vamos unir a nossa fé e vamos acreditar naquilo que Deus pode fazer. Você vai adorar o Senhor e você vai clamar. Coisas novas Deus está fazendo. E quando você estiver clamando, você estará profetizando, você estará crendo com toda a tua fé, com toda a tua convicção. E a sua boca será a boca que declarará palavras de vida, palavras de vida, palavras de vida. Vale de ossos secos, volte, volte e tenha vida agora. E tenha vida agora, porque o nosso Deus é um Deus de vida, o nosso Deus é um Deus de abundância, o nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de milagres, é um Deus de ressurreição, é um Deus de restauração. Esse é o nosso Deus, e Ele se manifesta em nosso meio, Ele se manifesta em sua vida. Receba essa cura, receba essa vida, receba essa glória agora.
Jamais foi sentido. Gilberto, Deus está cuidando de tudo, Gilberto. Tem coisas que são para a dor e para a morte, mas tem coisas que são para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus te conduz em cada detalhe, e a glória de Deus se manifesta na sua saúde, no seu intestino. E nós, como igreja, estamos com as nossas espadas e escudos levantados, em prol de algo que nós acreditamos, em prol da sua vida. E nós cremos nessa glória que se manifesta. Nós cremos no poder de Deus. Nós estamos unidos na mesma fé. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue te guardando, que você possa ir embaixo dessa paz, dessa bênção, dessa liberação de Deus sobre nós, dessa unção. Que você saia daqui e essas sementes que foram liberadas, elas cresçam e elas deem os seus frutos 30, 60, 100 vezes mais. Não permita que o inimigo roube tudo aquilo que foi liberado da parte de Deus para a tua vida, e que essa glória que é aí dentro de você, ela continue se manifestando em nome de Jesus. Que esse amor que vem de Deus transborde em teu coração, que o Espírito de Deus te conduza em cada detalhe, te dê sabedoria e graça, e que você seja abençoado sempre, e manifeste esse amor e essa glória por onde você passar. Vai debaixo dessa paz, vai debaixo dessa bênção em nome de Jesus. Deus abençoe. E ainda parece pouco do que é.